Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Hoje o Salmo 72, a última oração de Davi. Informações preliminares, como de costume, nós temos aqui o encerramento da segunda parte do livro de Salmos. Então você que tem acompanhado os nossos vídeos, você já sabe que o livro dos Salmos, esse grande inário que nós temos, é dividido em 5 partes. A primeira parte ela se encerra no Salmo 41. E a segunda parte encerra agora no Salmo 72. Esse salmo, existe uma divergência entre os estudiosos sobre a sua autoria. Alguns dizem que foi Salomão que escreveu, outros dizem que foi Davi quem escreveu. E por que que isso ocorre? Isso ocorre por causa do último versículo. Então, quando nós olhamos para o último versículo, você vê, aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Se acabam as orações de Davi, então esse salmo foi escrito por Davi? Mas nós olhamos também para o início dele, lá no cabeçalho, versículo 1, quando diz Salmo para Salomão, o Salmo de Salomão. O que creio eu que tenha ocorrido aqui? Que Davi, já no final, nos seus últimos dias, até porque o Salmo 71, quando foi arranjado que o livro de Salmos, colocaram o Salmo 71 antes do 72, e o 71 nós vimos semana passada, que ele fala sobre a ditosa velhice, quando Davi fala da sua confiança em Deus por toda a sua vida, e que ele continuaria confiando em Deus agora, quando ele já era idoso, e até o final dos seus dias. Então, creio eu que o Salmo 72 teria sido, então, esse último salmo, não escrito por Davi, escrito por Salomão, porém, com base nas palavras da oração do seu pai, da última oração do seu pai. E por isso, então, o versículo 20 diz que ali, ou aqui, acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Salomão ouviu, participou dessa oração, estava ali presente, ele registrou a oração do seu pai e compôs, então, colocou música e compôs uma música com a oração do seu pai. Coisa bonita, né? Algo belo. Se foi isso que ocorreu, foi realmente algo bem bonito de se ver. O filho escrevendo um salmo com a última oração de seu pai. Enfim, isso é o que eu creio, isso é o que eu imagino que tenha ocorrido com base nessas informações que nós encontramos no texto. Quando nós olhamos para o versículo 20, então, nós precisamos atentar que o versículo 20, ele não faz parte do salmo em si, né? O salmo ele encerra no versículo 19. E por isso que nós também enxergamos aqui o encerramento do segundo livro. Porque cada uma das 5 partes desse livro de Salmos, ela encerra com uma doxologia. O que é doxologia? A exaltação a Deus. E o versículo 19 faz isso. Então essa segunda parte do livro de Salmos, ele encerra no versículo 19 com uma doxologia. E o versículo 20? O versículo 20 é aquilo que os mais antigos, aqueles do meu tempo, quando se escrevia carta, né, não se mandava e-mail, nem se escrevia mensagem de texto para o WhatsApp, mas manuscrevia a carta e mandava pelo correio. Às vezes nós esquecíamos de uma informação e colocávamos no finalzinho PS, ou seja, post-scriptum. Né? E esse escrito depois, né? Esse PSzinho, era alguma informação que a gente tinha esquecido, ou então algo que a gente, alguma informação importante sobre a escrita da carta ou sobre o que estava acontecendo conosco. No caso aqui, o PS, o post-scriptum, na verdade, é Salomão dizendo, esclarecendo que aquele salmo que ele escreveu não são palavras suas, mas são palavras de seu pai na sua última oração. Vamos lá ler esse salmo então e compreender ou ressaltar, realçar aquilo que ele nos traz de ensino, né? O Salmo 72 eu divido em 4 partes. A primeira parte, cada uma dessas partes dá características diferentes do reinado de Salomão, sim, fazendo uma alusão ao reinado que viria do Senhor Jesus Cristo e que virá do Senhor Jesus Cristo, um reinado justo sobre a terra, tratando exatamente, para aqueles que gostam de escatologia, do milênio. Esse será um reino de justiça do Senhor, um reino perfeito. Esse reino de justiça, essa justiça é descrita então nos 7 primeiros versículos, e faço a leitura dele. Um reino de justiça, olhando para o reino de Salomão, mas já vislumbrando o reino justo do Senhor Jesus Cristo.
Salmo para Salomão. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Uma descrição do reino justo, um reino de justiça. E agora começa a descrição de uma outra face desse reino. Além dele ser justo, ele é universal. Todas as nações se submetem a ele, versículo 8 ao versículo 11. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Volto a dizer, reino de Salomão, já vislumbrando o reino perfeito do Senhor Jesus Cristo. Um reino justo, um reino universal, mas também um reino de bondade. Veja o versículo 12 ao versículo 14. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Um reino de bondade, um reino de um Deus que favorece aquele que não tem quem o ajude. Esse é o reino, foi o reino de Salomão, ainda com as suas imperfeições na terra, mas que já apontava para o reino perfeito do nosso Senhor Jesus, um reinado de bondade. Por fim, um reinado perpétuo, um reino que durará para sempre. Versículo 15 ao versículo 17. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Quando nós olhamos para esses versículos 15 a 17, nós vemos a perpetuidade, a eternidade desse reino. Então, esse reino realmente será eterno. Aqui durará enquanto o sol e lua, mas o reino do Senhor Jesus é eterno, e esse reino eterno, ele existirá futuramente, tendo como Rei Supremo, tendo o Rei maior sobre todo ele, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu pelo seu próprio sangue, que veio como servo sofredor, mas que voltará como Rei soberano. Tendo trabalhado aqui até esse versículo, nós chegamos então na doxologia. Como eu falei, o Salmo 72 encerra a segunda parte do livro de Salmos, que já foi encerrada a primeira parte no 41, a segunda parte no 72. E sempre se encerra com uma doxologia. Vamos ler essa doxologia então, versículo 18, versículo 19. Bendito seja o Senhor, Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém.
Esse amém e amém é muito legal que tem na Bíblia, né? Quer dizer, assim seja, com muita convicção, né? A Bíblia nos traz essa expressão, amém e amém. Então, quando olhamos para o versículo 18 e 19, quando eu falo doxologia, entenda então, é a exaltação, a adoração a Deus sendo manifestada naquele momento. Isso é uma doxologia, aquilo que se encerra normalmente uma carta, um livro, algum escrito, exaltando o nome do Senhor Jesus. E por fim, volto a falar, versículo 20, que está fora, na verdade, do Salmo, ele é aquele PSzinho, ou seja, tudo isso que foi falado, tudo isso que foi escrito, o que é? É as orações, onde se encerra as orações do rei Davi. Talvez a passagem do cetro real de Davi para o seu filho Salomão. Irmãos, nós vivemos tempos de injustiça, tempos de engano, tempos de vaidade, tempos de orgulho, tempos de governantes que pensam em si próprio e querem fazer e satisfazer as suas vontades e interesses, não estão muito preocupados com o povo. Mas a gente deve ter a esperança, a confiança e a tranquilidade de que o nosso Senhor Jesus, que já cuida muito bem de nós, um dia reinará sobre toda a terra. E esse reinado, sim, será um reinado de justiça, um reinado eterno, um reinado de bondade, um reinado universal. Que você tenha isso no teu coração, lembre constantemente diante daquilo que a gente tem visto dos nossos tempos e tenha isso como alento, como esperança de vida. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem com o Salmo 73.